Bom, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai apresentar o caso clínico 27, que é o caso sobre infarto do miocárdio. Os componentes do grupo sou eu, Breno, e a Natália Campos. E a orientadora é a professora Cláudia Soares. Pode passar. Bom, então o caso clínico. Homem de 51 anos chega ao setor de emergência com dor no peito. Informa que sentia um desconforto no peito ou pressão intermitente durante o último ano, especialmente em situações em que aumentava sua atividade, e descreve a dor no peito como uma pressão atrás do osso do peito que se espalha pelo lado esquerdo até a nuca. De maneira diferente do que vinha ocorrendo, ele estava deitado, assistindo televisão, quando sentiu essa dor novamente. A dor no peito durou aproximadamente 15 minutos e então parou sozinha. Ele também relatou que teve náuseas e suor durante o episódio. Afirma não ter conhecimento de qualquer problema médico, mas já fazia muitos anos que não era examinado por um médico. O exame mostrou que ele não tinha nenhuma alteração aguda nos sinais vitais, os pulmões estavam límpidos na auscultação bilateral e o coração tinha frequência e ritmo regulares sem sopro. O eletrocardiograma revelou elevação do segmento ST e picos de onda T nas derivações 2, 3 e AVF. Os níveis séricos de troponina I e T estavam elevados. Pode passar. Bom, então, entre os sinais, né, e sintomas desse caso clínico, o paciente ele apresenta como sintoma a dor no peito, né, a dor precordial, que é a principal queixa, a náuseas, além do suor durante o episódio, né, que é a diaforese. Além disso, durante o exame físico, ele apresenta alguns sinais ausentes, né, então ele não tinha alteração aguda dos sinais vitais, os pulmões estavam límpidos na ausculta, e a frequência cardíaca estava rítmica, regular e sem sopro. Além disso, o ECG revelou elevação do segmento ST e picos de onda T nas derivações 2, 3 e AVF. E a gente vai falar um pouco mais do ECG mais para frente. Um ponto importante a ser destacado na história clínica é que o paciente, ele informa que no último ano sentia um desconforto no peito, né, ou pressão intermitente, aos esforços. E isso torna um possível indicativo de que ele vinha tendo, né, uma angina estável, que inclusive ele descreve essa dor como uma dor no peito, com uma pressão atrás do osso externo, que se espalha para o lado esquerdo até a nuca, que caracteriza, né, a angina estável. Pode passar. Então, como diagnóstico sindrômico, baseado, então, nos sintomas que o paciente vinha apresentando e também nos sintomas atuais, o diagnóstico seria a síndrome coronariana aguda, né, que é caracterizada principalmente por essa dor precordial, alteração no eletrocardiograma e também nos marcadores de necrose miocárdica, no qual o nosso paciente do caso clínico apresenta todos esses critérios. Então, ele tem a dor no peito, a dor precordial, tem alterações no eletrocardiograma e tem também as alterações nos marcadores de necrose miocárdica, que é a troponina. Então, além disso, ele apresenta também alguns outros sintomas associados, como a diaforese, a náusea, né? E é importante destacar também que nessa síndrome coronariana aguda, outros sintomas poderiam estar presentes, como, por exemplo, o sinal de Levine, que é quando geralmente o paciente procura a emergência e ele chega com a mão, né, fechada, colocada de maneira imprecisa ali nessa região external, e geralmente essa dor, esse sinal sugere, né, a dor torácica de origem cardíaca. Além disso, dispneia súbita também pode estar nesse quadro, tonteiras, síncopes e outros sintomas. Pode passar.
E agora, para a gente entender um pouquinho os exames que a gente vai analisar mais para frente, eu vou falar mais especificamente sobre o infarto do miocárdio. O infarto do miocárdio é um tipo de síndrome coronariana, como o Breno disse, e ele vamos dizer assim, ele é resultante de uma morte das células do miocárdio, uma necrose miocárdica, por causa de uma obstrução na artéria coronária, que é a artéria que irriga, que faz a vascularização ali do músculo do coração. A principal causa do infarto do miocárdio geralmente é a aterosclerose. A aterosclerose é uma doença em que placas de gordura se formam ali no interior da musculatura dos vasos sanguíneos e, geralmente, o infarto é causado pela aterosclerose quando essa placa se rompe. Quando essa placa se rompe, pode formar um coágulo ali e esse coágulo interrompe o fluxo de sangue. Isso pode ser mostrado melhor nessa animaçãozinha aqui. Aqui a gente vê o músculo sadio, o coração sadio, e aí aqui a gente pode ver a placa de ateroma se formando, ela se rompendo e formando o coágulo que interrompe a passagem de sangue. Aqui a gente vê a região que começa a ser afetada pelo infarto e, se não for tratado, pode evoluir para todo o músculo cardíaco. E aí, não é só a aterosclerose que pode causar esse infarto do miocárdio. Pode ser por outras causas também, que são menos comuns. Nisso entra o vasoespasmo, que é uma contração geralmente muito intensa nos vasos sanguíneos e pode ser na artéria coronária. Pode também ser causada por embolia, devido a algum êmbolo, algum trombo que veio de outra parte do corpo humano. E aí a gente destaca aqui a questão das varizes, né? Que as varizes pode ser um fator de risco para o infarto do miocárdio, porque pode gerar essa criação de coágulos, de trombos ali na região. Pode ser causado também por vasculites, que é a inflamação das paredes dos vasos sanguíneos, e pode ser causada também por fatores não coronarianos, que entra as anemias ou a sepsis. E nesse caso aqui não vai ser uma causa, vamos dizer assim, de um problema nos vasos sanguíneos, mas sim no oferecimento de oxigênio para essas células. Porque no caso das anemias, por exemplo, em caso, vamos dizer assim, o oferecimento de oxigênio ali vai ser menos eficiente. Em caso de anemias mais severas, pode ser causada a isquemia ali das células por causa desse baixo oferecimento de oxigênio. E aqui eu trouxe só, vamos dizer assim, como curiosidade, os fatores de risco do infarto, que a gente pode perceber o porquê que o Brasil, uma das principais causas de mortalidade no Brasil é o infarto. Porque tem um combo aqui de doenças bem, vamos dizer assim, bem presentes no Brasil, né? O diabetes, a hipertensão arterial sistêmica, colesterol elevado, obesidade, tabagismo, estresse. E isso são fatores de risco bem importantes para o infarto. E aqui, voltando para a fisiopatologia dessa doença, quando, vamos dizer assim, acontece a interrupção ali do fluxo sanguíneo em uma região do miocárdio, aquelas células que não estão recebendo oxigênio, elas começam a fazer metabolismo anaeróbio, começam a fazer fermentação lática. E esse lactato, que é o produto da fermentação lática, ele começa a se acumular dentro das células e, por ter um pH mais baixo, ele começa a gerar, vamos dizer assim, danos dentro da célula, começa a deixar a membrana instável. E chega um momento que essa membrana se rompe. Quando ela se rompe, o conteúdo celular ali vai ser jogado na corrente sanguínea e alguns desses conteúdos celulares podem ser dosados para marcar essa lesão nas células miocárdicas. Essas coisas que podem ser dosadas, que a gente vai falar mais para frente, é a CPK, a CK e a troponinas, que são coisas que estão especificamente nas células do miocárdio e quando a membrana se rompe e é jogada na corrente sanguínea, pode identificar essa lesão. E agora, fazer uma distinção rápida entre os tipos de síndrome coronarianas agudas,
Isso aqui é importante tanto para a decisão da conduta terapêutica que o médico vai tomar, mas aqui no nosso caso é importante para a gente ver a aplicabilidade dos exames que a gente vai aprofundar mais na frente. As síndromes coronarianas agudas, elas podem ser de dois tipos, ou a angina instável ou os infartos agudos de miocárdio. E vamos dizer assim, todos esses, tanto a angina quanto os infartos, eles cursam com o mesmo quadro clínico, que foi o que o Breno disse. A dor precordial, esse desconforto torácico e alguns outros sintomas associados. E o que vai fazer essa distinção de qual tipo de síndrome coronariana que está presente é a aplicação dos exames. Por exemplo, no caso dos infartos agudos de miocárdio, ele pode ser infarto subendocárdio ou infarto transmural. Essa distinção vai ser feita pelo eletrocardiograma. Porque aqui, ó, vamos falar primeiro dessa imagem aqui. Aqui a gente pode ver que assim que a artéria é obstruída, o músculo ainda, vamos dizer assim, ele ainda está normal, ele ainda está saudável. Só que depois de 2 horas, as células, vamos dizer assim, uma faixa bem significativa aqui do endocárdio, ela já começa a sofrer necrose, já começa a ser bastante afetada. E depois de 24 horas, toda a parede aqui, ó, toda a espessura do miocárdio já é atingida. Isso mostra a evolução muito rápida que tem dessa doença. E aí, a diferença de qual tipo de infarto, em qual estágio que está, é feita pelo eletrocardiograma. Por quê? Nessa imagem aqui do meio, onde só uma parte do miocárdio é atingida, é chamado de infarto subendocárdico ou infarto sem supra de ST. Por quê? Porque quando faz o eletrocardiograma desse paciente, não tem a elevação do segmento ST, que é esse segmento horizontal aqui, ó. E no caso de um paciente em que todo o miocárdio dele, toda a espessura já está atingida, é chamado de infarto transmural, ou infarto com supra de ST, que é essa elevação aqui, ó, que tem no eletrocardiograma do segmento ST. Ou seja, o eletrocardiograma aqui está sendo empregado para avaliar a gravidade do infarto de um paciente. Agora, no caso dos outros exames, eles são feitos para diferenciar principalmente a angina instável de infarto sem supra de ST, porque a angina também não vai ter essa alteração no eletrocardiograma, porém, o infarto, como eu disse, os infartos vão ter por causa dessa necrose que começa a acontecer nas células aqui do miocárdio, vai começar a aparecer os marcadores de necrose cardíaca na corrente sanguínea. E na angina não vai ter essa presença, porque, vamos dizer assim, a angina ainda está nesse estágio aqui, vamos dizer assim, ó, que todo músculo ainda está, vamos dizer assim, está saudável. Então, a diferenciação entre a angina instável e o infarto agudo de miocárdio sem supra é feita pela dosagem desses marcadores. Bom, então, como a Natália falou, existem 3 marcadores principais, né, que indicam possíveis lesões miocárdicas, que é a CPK total, a CK-MB e a troponina, que é a troponina I e a troponina T. Então, a CPK total. A CPK total é a creatinofosfoquinase, ela é uma enzima usada, né, como marcador da degradação muscular do corpo, e a função dela é fosforilar de forma reversível a creatina, transferindo, então, o fosfato do ATP e formando, juntamente com a creatina, a fosfocreatina, né? E essa fosfocreatina é uma maneira do músculo guardar a energia. E durante a atividade muscular, essa reação ocorre, então, de maneira contrária, e ocorre a síntese, então, de ATP, a liberação desse ATP, e aí o músculo consegue utilizar esse ATP para poder fazer a sua atividade. Isso é importante, principalmente nos tecidos e células que consomem muito ATP, né, rapidamente, que é o caso, por exemplo, dos músculos e também do cérebro.
Então, como valor de referência desse exame, a gente tem que ele varia de 32 a 294 unidades por litro no caso dos homens, e 33 a 211 unidades por litro para as mulheres. Mas esse valor de referência é bem variável. Eu encontrei também um valor de inferior a 190 no caso dos homens e 170 para as mulheres. Além disso, essa CPK ela é subdividida em algumas isoformas, de acordo com o local de atuação dessa enzima. Então, ela pode ser a CPK1 ou BB, que é encontrada principalmente nos pulmões, no cérebro, a CPK2 ou MB, que ela é bem mais abundante no músculo cardíaco, mas ela pode ser também encontrada no músculo esquelético, só que em uma quantidade bem baixa. E a CPK3 ou MM, que aí vai ser bem mais específica do tecido muscular esquelético. E aí o aumento dessa CPK total, é importante destacar que nem sempre ele vai indicar, né, uma doença em si, porque, por exemplo, pessoas que praticam atividades físicas intensas, elas podem ter o aumento dessa enzima na corrente sanguínea, devido, né, a microisquemias e lesões ali das miofibrilas, e é uma das causas mais comuns do excesso dessa enzima no sangue. Mas altas taxas da CPK também indicam, né, danos em tecido rico dessas enzimas, que é o caso, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio e outras doenças que acometem os músculos. Por isso é importante solicitar a isoforma específica para estar detectando, né, o sofrimento naquela região. É o caso, por exemplo, da CKMB, que ela é bem mais abundante no coração. Ela é uma fração cardíaca dessa CPK total. Então, em proporção, ela corresponde a mais ou menos 25% dessa CPK total. E aí, nos casos em que dosa-se a CKMB e a proporção está maior do que 25%, isso pode indicar, né, um possível sofrimento cardíaco, já que a CKMB tem maior concentração no coração. Ela é mensurada, ela pode ser mensurada de duas formas, tanto a CKMB na forma massa, né, que é a sua concentração sendo mais sensível, e ela, nesse caso, ela é detectada tanto as enzimas ativas quanto as enzimas inativas, e pode ser também dosada a CKMB atividade, que aí vai detectar, né, essas enzimas em atividade séricas. E aí o valor de referência na CKMB massa é menor de 5 nanogramas por ml, e a CKMB atividade seria menor de 24 unidades por litro, mais ou menos. Outro ponto importante é que a concentração dessa CKMB, ela vai começar a se elevar, né, de 3 a 5 horas após, né, o processo lesivo, e atinge um pico ali em 24 horas e se normaliza após 48 a 72 horas após o episódio. A intensidade, né, dessa elevação, ela se relaciona com o volume do tecido lesado e também com o prognóstico. Aí agora eu vou falar de outro marcador cardíaco, que é a troponina. A troponina ela é uma proteína muito importante para o processo de contração muscular. E se a gente for lembrar da fisiologia, existem 3 tipos, né, de troponina: troponina C, troponina I, troponina T. Cada uma tem uma função específica, mas eu não vou falar agora, não. Mas a troponina I e a troponina T, elas são mais específicas para marcar a lesão cardíaca, por quê? Porque a troponina C, vamos dizer assim, ela tem uma forma que ela é comum aos tipos de músculo. A todos os tipos de músculo, a troponina C, vamos dizer assim, é a mesma forma. Só que a troponina I e a troponina T, ela possui formas específicas no músculo cardíaco. Então, a dosagem dela é mais eficiente para marcar uma lesão no músculo cardíaco. A troponina ela começa a ser detectada pelos exames de sangue a partir de 4 a 6 horas
do início dos sintomas, do início da lesão ali, e por isso que existe o protocolo de dosagem dos marcadores cardíacos a cada 6 ou 8 horas, a partir do momento que ele dá a entrada da unidade de saúde. Então, sempre tem a dosagem assim que o paciente chega, e normalmente é de 8 em 8 horas, né? Em 0, 8, 16 e 24 horas no primeiro dia, para fazer esse acompanhamento da progressão do infarto, para ver se realmente é um infarto, para ver se está aumentando, enfim, para fazer a curva de marcadores cardíacos. A gente vai mostrar um gráfico no próximo slide. E aí, a troponina, ao contrário da CKAS, a troponina ela permanece na corrente sanguínea por mais tempo. A CK ela permanece na corrente sanguínea até 72 horas, que o Breno acabou de falar. E a troponina ela pode ficar na corrente sanguínea por 2 semanas ou até um mês, mais ou menos. E aí, isso é importante ser destacado, por quê? Porque em casos de reinfarto, em um paciente que sofre um novo infarto, a partir, assim, depois de outro, a dosagem de troponina não vai ser eficiente para fazer esse diagnóstico dele, porque a troponina ela vai continuar elevada por um bom tempo, e se ele tiver um novo infarto, vamos dizer assim, a dosagem de troponina não vai ser eficiente. Então, é feita a dosagem só de CK e CKMB nesses casos de reinfarto, porque aí, se a CK e a CKMB já tinha reduzido e teve um pico novo, vamos dizer assim, depois de já ter reduzido, é sinal de que o paciente está tendo um novo infarto. E aqui tem a Tropo-US, que é um exame mais recente que foi desenvolvido, que consegue detectar quantidades menores de troponina na corrente sanguínea. Então, isso permite o diagnóstico mais precoce de infarto agudo. Porque antes, igual eu falei, os exames começavam a detectar de 4 a 6 horas da lesão. Essa troponina ultrassensível, ela consegue detectar antes de 3 horas, então consegue ter uma lesão muscular menor por esse diagnóstico precoce, só que o custo é bastante elevado desse exame. E aqui falando dos valores de referência, pode ser mostrado de duas formas nos exames, tanto de forma quantitativa quanto de forma qualitativa. De forma quantitativa, mostra a quantidade mesmo. Então, o normal de troponina T cardíaca na corrente sanguínea é até 0,04 nanogramas por ml e de troponina I cardíaca até 0,1 nanogramas por ml. Ou pode vir simplesmente como positivo ou negativo para essa elevação de troponina. E aqui é só mostrando um gráfico mesmo, mostrando a importância dessa dosagem de troponina na corrente sanguínea para o diagnóstico de infarto, que mostra que mais ou menos nos anos 1998, aqui, quando começou a ser feita essa dosagem de troponina, teve uma redução vamos dizer assim, de pacientes que evoluíram para um infarto agudo de miocárdio com supra-DST, que é aquele mais grave que eu falei. Então, esse uso de troponina para marcar o infarto é eficiente para essa redução da gravidade dos pacientes. E agora, aqui o gráfico que eu falei, só mostrando essa questão que o Breno falou, que tem um aumento mais rápido da CKAS, e também uma diminuição mais rápida. Essa linha tracejada aqui vamos dizer assim, o limiar de normalidade dessas dosagens. E aqui mostra também a questão da troponina. Ela aumentar, vamos dizer assim, depois da CKAS, né, e continuar na corrente sanguínea por um tempo maior. E agora, falando do último exame, que é o eletrocardiograma, no caso clínico, fala que o paciente teve uma elevação de segmento ST e pico de onda T nas derivações 2, 3 e AVF. Vou falar primeiro das derivações. As derivações, vamos dizer assim, são formas diferentes de colocar os eletródios sobre, vamos dizer assim, partes diferentes do corpo, para medir, vamos dizer assim, para analisar regiões diferentes do coração. Aí aqui, como a gente pode ver nessa imagem aqui, essas derivações que foram citadas são derivações de plano frontal que analisam a parte inferior aqui do músculo cardíaco, que é, vamos dizer assim, na parede inferior aqui. Então, por causa disso, a gente pode já concluir que esse paciente, por ter as derivações nessas regiões, ele teve um IAM de parede inferior, provavelmente aqui no ramo descendente posterior da coronária direita.
E agora, falando da alteração em si, fala que o paciente teve elevação de segmento ST, teve um supra desnivelamento de segmento ST, que é mostrado aqui, ó. O normal é esse segmento tá aqui, ó, retinho, vamos dizer assim, mas o paciente teve vamos dizer assim, um nível acima do normal aqui, desse ramo ST, e isso mostra que o paciente teve um infarto agudo de miocárdio transmural, né, que é aquela forma mais grave que eu disse. Então, toda a parede do miocárdio dele tá comprometida. E aqui mostrando outras alterações que podem aparecer no eletrocardiograma, que é o infradesnivelamento de ST, que aqui o normal é retinho, né, como eu tinha falado, aqui está abaixo da linha normal, aqui é o supra de ST que eu já tinha mostrado, e pode também acontecer a inversão de onda T, que o normal é ela aqui para cima e ela tá para baixo. E esses casos podem aparecer tanto em pacientes de infarto ou de outras patologias também. E aqui tá as nossas referências.